Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Giro da Semana. Eu sou a Maria Clara, estou aqui com o Cataldo e nós vamos abordar ao longo desse programa os principais destaques que ocorreram ao longo dessa semana e o que deve ficar no radar de vocês, investidores, para a próxima semana. Essa semana que acabou, aliás, Maria Clara, foi uma semana onde as principais bolsas, né, tanto aqui o Ibovespa quanto as principais bolsas externas, fecharam aí no campo positivo e tiveram direcionadores internos e externos que levaram a isso. Vamos falar um pouco disso? Claro. Apesar de terem sido divulgados dados com relação à atividade econômica aqui no Brasil, dados um pouco mais fracos, que sinalizam que a economia ainda tem pouca atração, ainda está se recuperando num ritmo mais lento do que se imaginava até então. Esses dados, vou citar como exemplo, foram divulgadas as vendas no varejo, que veio com resultado aquém do que o mercado esperava. Também foi divulgado a pesquisa mensal de serviços e, por fim, foi divulgado o IBC-BR, que é o dado de atividade mensal do Banco Central, que confirmou esse crescimento, essa recuperação com menos ímpeto do que se imaginava até então. Inclusive, o Banco Central confirmou e chancelou esse fato na divulgação da ata do Copom, nessa semana, indicando que os dados do quarto trimestre estão vindo mostrando uma desaceleração em relação ao terceiro trimestre. Mas como o Cataldo comentou, o que realmente impulsionou a Bolsa ao longo dessa semana foram as primeiras notícias e detalhes sobre a proposta da nova equipe econômica com relação à reforma da Previdência. Quais foram esses primeiros indicativos? O primeiro deles foi uma idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, e o segundo, um período de transição de 12 anos. Essa proposta, esses primeiros indicativos sugerem um comprometimento da equipe econômica com um ajuste fiscal mais robusto. Significa que o governo, caso seja aprovado, deve conseguir uma economia aí no valor próximo de 1 trilhão nos próximos 10 anos, o que novamente seria um ajuste fiscal bastante robusto, mas é claro que a gente sabe que tudo isso deve tramitar no Congresso ao longo dos próximos meses, que vai exigir do governo uma necessidade de negociação com a ala política mas o mais importante para ficar de informação para vocês investidores é que diante dessa proposta existe muito espaço para que seja ainda aceito e chancelado que se chegue num denominador comum com a ala política, ainda com uma proposta bastante favorável, que demonstre aí bastante robusta e positiva para o ajuste fiscal. Eu acho que é isso. Ainda tem espaço para negociação, mas os primeiros indicativos foram muito favoráveis e foi justamente isso que acabou impulsionando o Ibovespa aí mais para o final dessa semana. Com certeza. Lá fora, de uma maneira geral, os direcionadores têm sido os mesmos já há alguma semana, mas o que tudo indica, uma maior proximidade de uma negociação, de um fechamento positivo de uma negociação entre os Estados Unidos e a China, acho que é o principal direcionador, né? E isso até levou, a gente tem verificado, se for olhar aí os preços aí das principais commodities, foi uma semana onde o petróleo ele teve uma variação bastante forte também, né? Eu acho que foi assim, de uma maneira geral, o mercado bastante atento ainda a desaceleração econômica, né? Ou seja, o que pode acontecer com o nível de atividade das principais economias do mundo, os Estados Unidos e China, sempre aí no radar, em primeiro lugar. Claro. Tiveram alguns dados, também foram divulgados alguns dados, esses dados retomaram, né, acabou voltando o assunto e a preocupação com desaceleração global. O principal deles foi o dado
de vendas no varejo nos Estados Unidos, que foi um dado bem abaixo do que o mercado esperava. Também tivemos dados mais fracos na China de inflação, também sugerindo aí que tem pouca pressão inflacionária e que o governo chinês pode continuar estimulando a economia via mais expansão de crédito e uma política monetária mais expansionista. Há espaço para isso, mas sem dúvida nenhuma, como o Cataldo já comentou, o que acabou impactando de forma favorável as bolsas no exterior foi essa maior aproximação entre Estados Unidos e China com relação aos acordos comerciais. Ao que tudo indica, existe uma maior predisposição para que se chegue num acordo final, e isso foi motivo aí de comemoração por parte dos investidores. E com relação às notícias corporativas, Cataldo, o que nós tivemos aí ao longo dessa semana? Entre as notícias corporativas, na verdade, a gente vai abordar isso um pouco mais à frente. Eu acho que a gente poderia falar primeiro aí das maiores altas e maiores baixas. Petróleo subindo, a sessão onerosa em vias de ser tramitada aí pelo Senado, ou seja, um assunto que também tem voltado aí as manchetes o tempo todo. Acho que é uma das principais justificativas para a elevação da cotação, para a valorização da cotação da Petrobras nessa semana. Tanto as ações ON quanto as ações PN tiveram altas superiores a 6%. Então, foi um dos papéis tiveram uma performance bastante positiva. Também, na safra de balanço, justificou aí algumas movimentações na Bolsa. No caso, Banco do Brasil, com o seu resultado que foi reportado também, um número bastante positivo, também teve uma alta forte. Você podia falar um pouco do Banco do Brasil? Claro. Bom, essa semana, então, foi divulgado o resultado do quarto trimestre do Banco do Brasil. Foi um resultado bastante favorável, mas, ao mesmo tempo, bem em linha com o que o mercado já esperava e também em linha com as expectativas dos nossos analistas. O Banco do Brasil entregou praticamente todas as linhas do seu balanço em termos de guidance, em termos de expectativa para o ano de 2018. Esse bom resultado ocorreu em função de uma maior receita com prestação de serviços e tarifas e com uma menor despesa com provisão para devedores duvidosos. Também houve uma redução aí da inadimplência e, por fim, eu acho que é importante comentar também que o guidance e expectativa para 2019, que foi divulgado pelo Banco do Brasil, também parece um bom número e deve ser essa expansão da carteira de crédito, expectativa de crescimento da carteira de crédito para 2019 deve ser impulsionado por pessoa física. Então, também foi um resultado que acabou impactando de forma bastante favorável aí e o mercado o preço da ação acabou tendo uma alta ao longo dessa semana. Entre as maiores quedas, tivemos BB Seguridade, também reflexo da divulgação do balanço do quarto trimestre e o acumulado do ano de 2018, um número que, como já era esperado, acabou frustrando aí um pouco as expectativas e um número, portanto, mais fraco, então, levando a essa realização das ações da BB Seguridade. Agora, ainda no campo corporativo, hoje tivemos a divulgação, a gente não tem a ação como um dos destaques positivos ou negativos da semana, mas tivemos, hoje a ação até está caindo, refletindo aí a divulgação do balanço. Saiu os números da Uzi Minas, referente ao quarto TRI de 18 e também ao acumulado do ano. A geração operacional de caixa, o EBITDA ajustado da Uzi Minas no quarto trimestre de 2018, ela foi de 376 milhões de reais. Ela era dentro do que a gente estava projetando, mas ela é um número 49% inferior ao terceiro trimestre de 18 e 14% inferior ao quarto trimestre de 2017. Esse trimestre a gente pode dizer que aconteceu de tudo ali, né? Foi uma tempestade perfeita. Tivemos menores vendas no mercado interno, quase 10% menores, um aumento também no custo de produção do carvão metalúrgico, impactado pela uma parada para manutenção aí de um alto forno. E por outro lado, então, assim, tiveram outros ajustes que aconteceram, mas de uma maneira geral foi um trimestre onde a gente já esperava fosse mostrar números mais fracos, tá?
e possivelmente sempre isso aí acaba impactando as ações no dia. Mas eu acho que o Usiminas não é um papel para a gente ficar olhando pelo retrovisor, a gente tem que olhar para frente, tá? Então, o Usiminas, a gente acredita aí que é um dos papéis que mais vai se beneficiar num cenário aí de um ciclo de economia crescendo mais forte. Ela tem capacidade ociosa ainda, então ela pode atender, ter uma maior diluição de custos. A gente acredita que ela vai possivelmente ter também aumento de preço de aço em função do setor automotivo, que a gente espera um crescimento bastante forte. E esse setor automotivo representa praticamente 30% das vendas da Usiminas. Além disso, os preços internacionais do aço possivelmente também tendem a se manter num patamar elevado. Nós fizemos uma revisão, uma passagem geral nesse setor de siderurgia e mineração. No caso, a gente tem hoje Usiminas, Gerdau, Vale como as nossas preferidas no setor de siderurgia e mineração. Vamos dizer, então, o investidor que hoje está dentro das empresas do setor está posicionado em CSN, a gente vai explicar até por que isso. A gente recomenda, a gente acha que é interessante para o investidor se posicionar, estar mais posicionado, então, nas ações que a gente vê num cenário mais positivo de crescimento de vendas, que seria o caso a Usiminas, no caso de aços planos, e a Gerdau no caso de aços longos. Então, a gente tem uma possível, na verdade, nossas projeções na parte também de minério. A gente acredita que, em função de todos esses acontecimentos recentes, com as barragens e com a necessidade, então, a exigência, né, de corte de produção da Vale, sendo a Vale um importante player do mercado transoceânico de minério de ferro, é de se esperar, então, que o preço do minério de ferro ele tenha um aumento, uma elevação que não era projetada pelos analistas antes aí de todo esse acontecimento envolvendo a barragem de Córrego do Feijão. Então, de uma maneira geral, a gente, da mina de Córrego do Feijão, então a gente enxerga aí que esses preços mais elevados, o preço do minério de ferro, acaba sendo aí, coloca a Vale como sendo aí uma ação que a gente ainda, por um médio ou longo prazo, a gente acredita que é importante o investidor estar posicionado. Temos preço-alvo para ela de R$ 56,00, uma recomendação de compra, a gente acha que vale, então, no curtíssimo prazo, essas notícias referentes ainda a esse acidente, podem trazer alguns momentos de pressão, mas é um papel que já está no momento de começar a ser olhado com mais carinho. E dentro da siderurgia, como eu comentei, os Usiminas e Gerdau são as nossas preferências. A gente vê no caso, os Usiminas se beneficiando mais dessa retomada do mercado interno. A gente tem para ela um preço-alvo de R$ 15,00. E a gente tem uma recomendação de compra, a gente vê ela negociando a múltiplos, geração de EV, EBITDA aí bastante baixos, bastante atraente na nossa visão, e deve ser então uma ação que agora é para se olhar para frente. A Gerdau, além do mercado interno de aços longos, dela se beneficiar da recuperação também da economia, ela tem uma exposição muito forte, ela tem várias plantas, tem muita produção nos Estados Unidos, então ela tende a continuar nos Estados Unidos, a ter margens bastante interessantes lá. Para a Gerdau, a gente tem, ela hoje negocia um múltiplo EBITDA para 2019 de 5,3 vezes, a gente tem para ela também uma recomendação de compra, um preço-alvo de R$ 21,00. E finalizando, a CSN, dentre as empresas aí do setor de siderurgia, é a empresa que a gente, em função da alavancagem muito alta ainda dela, a gente vê ainda com cautela. Então, nesse sentido, para a CSN, a gente tem para ela um preço-alvo de R$ 12,00. E a gente, então, dentre as empresas, por isso a gente recomenda o investidor estar mais posicionado em siderurgia nesses dois papéis, né? Ou na Goal, né, na metalúrgica Gerdau, que na verdade, para a metalúrgica Gerdau nós temos um preço-alvo de R$ 11,00, agora de R$ 10,00, tá? A gente acredita, então, que o mesmo cenário positivo que se espera para Gerdau
a siderúrgica, né, a GGBR4, ela se aplica também no caso da Gualno, sendo que a metalúrgica Gerdau, ela está negociando hoje com desconto de 25% pelo critério de soma das partes, de avaliação pela soma das partes, que é um nível que a gente considera justo para a empresa. Então, essas são as nossas principais recomendações do setor. Era um ponto que eu queria deixar na cabeça de vocês para a gente, nesse momento, aproveitar esse patamar de preços e se posicionar no setor. Bom, com relação agora à agenda para a próxima semana, nós vamos ter aqui no Brasil a divulgação do IPCA 15, referente aí ao mês de fevereiro. Nós também vamos ter os dados fiscais de arrecadação e, por fim, nós vamos ter os dados do CAGED de criação de empregos no mercado formal. Tudo isso aqui no Brasil. Lá fora, no exterior, nós vamos ter nos Estados Unidos os dados de encomendas de bens duráveis, né, que seria um indicador importante de investimento para o cálculo do PIB americano. E por fim nós vamos ter na Europa as prévias do PMI, que, como a gente já comentou aqui em programas anteriores, é um dado bastante importante de confiança na Europa. Então são prévias do PMI tanto da manufatura como de serviços, referente já ao mês de fevereiro. Vamos encerrando o nosso programa por aqui, desejando um bom final de semana a todos e até a próxima semana. Bons negócios!